Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início aqui à nossa live. Hoje vamos falar sobre a portaria 467 de 2020. Já temos aqui os nossos primeiros colegas que já estão acenando pra gente, já estão dando um alô bem especial. E de fato hoje temos mais um tema para lá de bombástico, né? A gente está vivendo num momento que tem uma certa hemorragia legislativa, podemos dizer assim, e que precisamos mais do que nunca analisar com muito cuidado, com muita cautela, para que a gente possa trazer toda a segurança jurídica necessária. Olha aqui, ó, já estou vendo algumas pessoas muito queridas, conhecidas, a nossa estimada Dani Banzato, da parte de eventos da OAB, já estou vendo aqui também a doutora Tendi, que é da Comissão de Responsabilidade Civil, uma grande estudiosa aí do tema, vários outros colegas aqui também já dando o seu alô pra gente, já curtindo, e eu quero realmente fazer aqui uma saudação geral para todos vocês, primeiro enaltecendo assim, o papel da nossa OAB Paraná, né, o quanto as pessoas efetivamente estão trabalhando. A nossa diretoria não para, né? A nossa coordenação aqui da ESA também não parou, né? Nós estamos nos valendo aí de todas as formas online para nos comunicarmos aí com o nosso público, com toda a advocacia paranaense, né? Para entregarmos aí o máximo de conteúdo durante esse período. Ó, um alô especial aqui para a doutora Cláudia Barroso Montanha, querida amiga, obrigada aí pelo parabéns. Eu já aproveito e dou parabéns para a doutora Cláudia, pelo belíssimo trabalho que a Caixa de Assistência dos Advogados está fazendo, né? Tem até drive-thru rolando, então parabéns aí, vocês são incansáveis, né? Quero também dar um alô especial para a doutora Karen Venazzi, que está aqui, a Rosane, nossa gestora da OAB, né? E quero também dar um beijo especial aqui para o doutor Francisco Zardo, para a doutora Adriana Dávila, nossos coordenadores aqui que ladeiam essa missão da ESA Paraná, e quero dizer para vocês que seria muito legal, né, se todo mundo pudesse apertar aqui naquele aviãozinho de papel que a gente tem e clicar ali, pelo menos escolher uns 5, 6 amigos advogados, uns 5, 6 amigos que você acha que vão ter muito interesse aí sobre esse nosso tema, manda um convite para eles, chama eles para entrarem aqui na nossa live, tá? É importante que a gente diga que o tema, sem sombra de dúvidas, da portaria 467 de 2020 interessa a todos, a toda a população, porque fala sobre um tema que está na crista da onda, né? A telemedicina nos tempos de pandemia. E a gente hoje trouxe 2 grandes especialistas sobre o tema, né? A doutora Renata Fará é uma advogada extremamente militante, né? Absolutamente especializada aí nessa questão. Vocês estão vendo que a Renata já está mandando aqui os convites, daqui a pouco a gente já vai colocar ela aqui na nossa telinha. E nós temos também a doutora Fernanda Scheffer Rivabem. Hoje estava aqui com a doutora Fernanda, ela me contava, né, que exatamente no dia de hoje ela comemora 10 anos da defesa do seu doutorado, que não por acaso foi justamente sobre esse tema, né? Então aqui a gente já tem uma coisa bem importante para colocar para vocês. O tema ele não é novo, o tema não é novo, mas sem sombra de dúvidas, por conta da emergencialidade dele, nós temos aí esse fenômeno que é a questão da hemorragia legislativa. Vários temas que estavam um tanto quanto adormecidos, que a doutrina jurídica, os advogados, os professores pediam que o governo desse andamento, não tinham sucesso. Mas a pandemia veio e a gente está vendo que esses projetos de lei, essas normativas estão sendo desengavetadas, né? E eu digo isso porque muito provavelmente as nossas amigas professoras aqui, professora Renata Fará, professora Fernanda Scheffer, vão ter que voltar, talvez na próxima semana, porque nós estamos já para votação virtual, né, no Senado, de um projeto de lei exatamente sobre esse tema. Mas olha só, a portaria 467 ela já traz assunto suficiente para a gente discutir hoje, porque ela traz uma inovação muito significativa.
ela autorizou algo que jamais foi permitido no Brasil. Os estudiosos que estão aqui com a gente do tema vão falar, mas puxa, veja Marília, você mesmo disse, né, o tema não é novo, a professora Fernanda tem 2 livros belíssimos sobre o tema. O primeiro livro da professora Fernanda, inclusive, é de 2003, tá? Mas, apesar do Conselho Federal de Medicina já ter disciplinado em algumas oportunidades esse assunto, essa portaria agora permite algo absolutamente inédito. O que seria isso? A consulta online com o médico. Isso jamais foi permitido no Brasil. Então a gente precisa entender como realizar isso com segurança jurídica. Isso é bom, isso é ruim, isso vai ter vigência até quando? Né? Quais são os cuidados? Ou eu faço uma consulta online e daí eu fico me perguntando como é que eu vou comprar remédio, né? Lá na farmácia, né? Então fica muito complexo isso, né? Ó, o Christian Charan Jorge mandou já aqui uma pergunta super interessante, né? Ele perguntou assim: a portaria 467 autoriza a realização do exame demissional em regime de telemedicina? Não seria esse um caso de exceção em que é obrigatório o exame presencial? Importante pergunta, a gente deixa aqui na sequência para as nossas professoras, mas deixa eu aproveitar esse ato aqui do Christian para convidar todo mundo a mandar perguntas no direct para a gente. Quando a gente salva a live e joga depois no YouTube, as perguntas que são feitas aqui, às vezes, por alguma razão da sobrecarga que o Instagram está tendo nesse momento de quarentena, elas não são salvas. Então, mandem depois as mensagens no direct pra gente, que as professoras vão gravar vídeos para responder esses questionamentos. Eu quero falar que eu estou muito feliz aqui, estou muito honrado. Eu acabei de ver aqui que entrou, né, o Dr. Paulo, que hoje é o nosso presidente, né, da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, né, um médico extremamente consolidado, coordenador das pós, enfim, dos maiores hospitais hoje consolidados do Einstein. Então, doutor Paulo, é uma alegria tê-lo conosco e já fica o convite também para estar participando, para produzir materiais aqui em conjunto com a ESA. Também não posso deixar de mencionar aqui, dar um oi caloroso para a doutora Carmen Nicolodi, que foi quem sugeriu a pauta para a nossa live. Então eu já deixo esse convite para você que está nos assistindo. Se você tiver alguma pauta significativa, em especial para esse momento que nós estamos vivendo, mande aqui para a ESA, que a gente vai convocar os nossos grandes especialistas paranaenses para responder. Então, sem mais delongas, eu chamo aqui agora para ocupar a cadeira a professora Fernanda Scheffer. Vou pedir também para a doutora Renata já entrar aqui no circuito, vamos autorizar a participação dela, né? Com a professora Fernanda e a outra metade da tela com a nossa querida professora Renata Fará. Só vamos esperar aqui fazer a conexão e já vamos dar início. Professora Renata, se puder fazer a solicitação novamente. Aqui, ó, vamos lá. Renata Fará, vamos lá. Vamos ver se agora a internet coopera com a gente. Vamos lá. Conectando, 3, 2, 1. Professora Renata na tela. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia a todos. Então, obrigada pelo convite, professora Marília. Nós que agradecemos. Então, eu vou pedir licença e vou chamar a professora Fernanda que tome assento. Olá, bom dia. Bom dia. Então, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema que me é tão caro desde da época de mestrado, né? Foi assunto do meu mestrado, foi assunto do meu doutorado. Então, fico muito feliz com o convite da ESA, em especial na pessoa da Marília Xavier. E estou à disposição, então, para conversar com vocês um pouquinho sobre telemedicina e as implicações básicas da portaria 467. Renata. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui dividindo a tela com você, Fernanda. Parabéns, né? Hoje 10 anos da defesa da tua tese, que já há muitos anos já previa isso, já se interessava por um tema, como a Marília falou, que hoje está tão necessário,
né? Mas a gente não pode só pensar na prática, a gente tem que pensar na parte conceitual, como surgiu, até para prever todos os possíveis problemas e gerenciar eventuais riscos. Fernanda, eu vou jogar a bola para você e eu vou pedir para você conceituar para a gente a diferença de telesaúde e telemedicina, que são conceitos necessários, mas hoje em dia eu vejo um pouco confusos. A gente já conversou sobre isso, né? Explica para a gente. Eu acho que essa é uma distinção importante para começar a discutir até mesmo com o próprio conteúdo da 467. Né? Existe muita confusão entre as técnicas disponíveis da telemática em saúde e o próprio conceito de telemedicina. Então, vamos lá. A telemedicina, ela se destina uma das espécies do grande gênero telemática em saúde. Então, telemática em saúde é a união, né, de meios informáticos e de telecomunicação dispostos, colocados à disposição da medicina. Então, telemática em saúde. E da telemática em saúde, que é o grande gênero, vem as duas outras espécies, telemedicina e telesaúde. A telesaúde são aqueles procedimentos ou mecanismos utilizados à distância visando prevenção, educação, coleta de dados coletivos, aperfeiçoamento de pessoal. Então, são instrumentos que não buscam um paciente individualizado. Eles são mais gerais, eles são genéricos, eles são coletivos ou de aprendizado. Né? Há vários programas de telesaúde disponíveis no Brasil. Hoje, vários hospitais trabalham com esses programas. O próprio governo federal tem programas de telesaúde. Já a telemedicina, como espécie da telemática em saúde, ela se destina a tratamento e diagnóstico de pacientes individualizados. E daí, a partir dela, a gente pode conversar sobre teleconsulta, telemonitoramento, teleradiologia, telepatologia, enfim, todas as outras teles. Então, telemedicina é uma espécie que depois vai se subdividir em várias outras pequenas espécies com instrumentos próprios. Muito bom. Vamos falar especificamente da portaria, né, da 467. As pessoas têm muitas dúvidas e nessas últimas semanas, né, por conta da necessidade do isolamento social, as pessoas muito inseguras com a saúde, acho que só para lembrar as pessoas, a gente já tinha uma regulamentação muito enxuta de 2002 sobre a telemedicina. Tem uma regulamentação bem ampla do Conselho Regional de Medicina, onde foi discutido por quase um ano. E no final, no segundo semestre do ano passado, essa regulamentação foi cancelada. Então, hoje, a gente, até antes da questão da pandemia, a teleconsulta e o que as pessoas queriam muito, os médicos, os pacientes, hospitais, enfim, queriam muito, que era a teleconsulta, ela não era autorizada. Mas a gente teve. Acho que está travando a tua internet, Renata. Tá travando? Repete um pouquinho essa tua última frase aí pra gente. Vamos lá. Diante da questão da pandemia, nas últimas semanas, o CRM enviou um ofício, tá, para o Ministério da Saúde, autorizando 3 tipos de atendimentos. Seria a teleorientação, que é a orientação do médico-paciente sem a necessidade da consulta. O telemonitoramento daquele paciente à distância e a teleinterconsulta. Né? Situação entre dois profissionais de saúde sem envolver o paciente. Então, logo depois, o próprio Ministério da Saúde editou essa portaria, tá? A 467 de 2020. E ela autorizou aquilo que os médicos mais queriam, que era a teleconsulta. O que é a teleconsulta? É a relação médico-paciente realizada à distância através de um meio eletrônico. Né? Então, a portaria, ela inova e ela traz essa facilidade de forma excepcional e temporária. Não significa que o Ministério da Saúde liberou isso ad eterno. Não.
a fim de preservar a saúde da população, manter o médico e o paciente seguros, respeitando as normas das autoridades sanitárias, mas prestar um atendimento, não deixar a população desassistida. Então, especificamente, a portaria se refere a isso, a teleconsulta. E a gente, onde estava conversando, tinha uma dúvida com relação às receitas e atestados, né, Fernanda? Como é que foi a tua prática com isso? Então, eu fui praticar hoje, fui perguntar. Na verdade, eu acho que são dois pontos importantes que a gente precisa mencionar. O ofício do Conselho Federal de Medicina recomendou a autorização de 3 técnicas, que não é a técnica que foi autorizada pela portaria do Ministério da Saúde. Então, são ali 4 técnicas diferentes, com propósitos diferentes, né? E pelo próprio nome, a gente está chamando de portaria da telemedicina. Na verdade, ela não é portaria da telemedicina, ela é portaria da teleconsulta, que é uma das técnicas da telemedicina. Então, não é a medicina em geral que foi autorizada nesse momento de excepcionalidade. Acho que isso é importante. Segunda questão foi justamente ontem à noite nós conversávamos sobre o uso de receitas emitidas por meios telemáticos, né? Como é que o paciente que foi atendido numa consulta online vai chegar na farmácia para comprar o seu medicamento, se for daqueles medicamentos de venda controlada? Pois bem, eu fui na farmácia hoje de manhã, né, e tive uma longa conversa com uma das farmacêuticas. Ela foi muito gentil, me explicou, inclusive, as demais questões envolvendo outras autorizações que o Ministério da Saúde fez para os remédios de uso contínuo. Mas, assim, essas receitas que forem emitidas via consulta, teleconsulta, elas vêm justamente já com uma chavezinha, que é uma chavezinha verificadora de autenticidade. E as farmácias já estão preparadas, já têm os mecanismos para receber essa receita, seja via e-mail, seja, enfim, a farmácia recebe nos canais que ela tem disponível para os seus clientes, o cliente manda a receita, ela verifica essa chavezinha de autenticidade e, se estiver tudo ok com a autenticidade dessa receita, eles emitem, fornecem o medicamento. Então, o que é importante? O médico que for emitir a receita em teleconsulta, ele vai poder fazer de 2 formas. Ou ele faz eletronicamente e ele vai ter que ter assinatura digital, aquela regulamentada no ICP Brasil, etc., né, que vai garantir a autenticidade tanto de quem realmente está emitindo, quanto dos dados que estão nessa receita, quanto também, eventualmente, se ele não tem essa assinatura digital, mas me parece que pela portaria ele vai ter, ele pode emitir o receituário físico e mandar entregar ao paciente. Mas daí eu acho que perde um pouquinho do objetivo da teleconsulta, que é justamente evitar contato físico de todas as formas possíveis. Outra coisa, conversamos ontem, como é que vai ficar a remuneração dos médicos no uso da teleconsulta? Então, só lembrando que vale a portaria, ela prevê também a emissão de atestados, né? Então, a gente tem que ver também o outro lado dessa relação, que é o empregador. O empregador também tem que estar ciente que ele tem que aceitar o atestado por meio eletrônico. E com relação à remuneração, a portaria não mencionou, né? Ela não proibiu e ela não permitiu. Então, logo nos primeiros dias, o que a gente pensou? A gente foi estudar e viu, vamos traçar um paralelo. Se a consulta presencial ela é remunerada, o CFM determina a remuneração, a gente não pode usar uma regra diferenciada para o atendimento feito via remota. Então, nós entendemos que sim, que a consulta deve ser remunerada. E o CRM do Paraná já emitiu uma declaração dizendo que a consulta sim deve ser remunerada, pode ser remunerada. Lembrando que, agora, na visão do advogado que faz assessoria para médicos, essa relação jurídica entre médico e paciente, ela também deve ser protegida e regulamentada, e a gente deve sempre manter as regras de documentação obrigatória que o CFM determina. Então, sugestão:
os médicos que vão atender esse paciente por telemedicina. Não é simplesmente eu abro meu WhatsApp e eu vejo, eu peço as informações, não. É uma relação jurídica, é uma consulta, e isso deve ser feito, deve ser documentado previamente. Eu digo que todas as regras desta consulta, elas devem estar estabelecidas e têm que ser aceitas pelo paciente. Então, é válido o médico emitir um documento antes do atendimento, tá? Onde consta que o paciente está de acordo com a realização via aquele meio digital, que o que foi trabalhado nessa consulta vai ser evoluído no prontuário, o médico tem que evoluir isso no prontuário, as regras do pagamento, as regras de retorno. Então, é uma consulta exatamente, todas as atitudes do médico que ele tem na consulta presencial, ele deve manter. E as cautelas com documentação da mesma forma. Eu vou aproveitar a tua fala e a pergunta que o Christian tinha feito anteriormente. E tem a pergunta, já subiu aqui, mas eu não, deixa eu ver se eu consigo identificar. Da Silvia também externando preocupação com os exames físicos. Então, eu vou aproveitar essas duas situações. Primeira, com relação aos exames demissionais ou admissionais. E me parece que isso foi regulado naquela MP que saiu semana passada, que é a MP do trabalho. Tá? Então, não vou entrar no mérito aqui se deve ser presencial ou não, porque eu confesso que eu não li o conteúdo da MP do trabalho, mas eu sei que havia disposições com relação a isso lá. De qualquer maneira, eu acho importante destacar que documentos médicos, sejam eles demissionais, admissionais, prontuários, receituários, etc., todos eles devem ser registrados, independente da técnica que está sendo utilizada para atender esse paciente. Segunda questão do exame físico foi uma preocupação que nós discutimos ontem também, quando falávamos de telemedicina, né, Renata? Infelizmente, ou felizmente, enfim, não existe outra saída senão o bom senso do profissional que está atendendo, né? Não adianta, se o médico entende que ele não pode diagnosticar, que ele não pode orientar sem fazer uma verificação física do paciente, ele tem que avisar o paciente, olha, eu não posso te dar o diagnóstico à distância, porque eu preciso ver essa mancha mais de perto, eu preciso avaliar clinicamente mais proximamente, enfim, ele precisa dar esse feedback para o paciente. E daí vem a pergunta, Renata, e nessas situações em que o médico abriu a consulta, Travou. Caímos ou não? Não. Eu não ouvi o final. Nessa situação, eu parei ali. Nessas. Quando você fala que o médico iniciou a consulta. E ele entendeu Daí eu não ouvi mais. tá? Porque ele precisa avaliar fisicamente esse paciente. Como é que fica a remuneração do médico nessa situação? Aí, aquela coisinha chamada bom senso, né? Aquilo eu acho que é válido nesse momento. E isso também pode estar previamente descrito nas regras dessa consulta com o paciente. A gente pode dizer, olha, eu vou fazer o seu atendimento, mas se for o caso que for necessário o exame físico, eu vou encaminhar para o serviço responsável. Vai direcionar numa UPA, para uma UBS, para um atendimento de emergência privado. Então, as regras, por isso que é interessante fazer um documento prévio a esse atendimento. As regras têm que estar claras, né? Porque o paciente pode reclamar, olha, mas eu paguei e você não vai me atender? E o médico pode dizer, não, mas eu prestei o serviço. E aí, como é que fica? São questões que a gente ainda não tem respostas exatas. E muita coisa vai surgir, né? Porque como é uma situação de emergência, uma situação que, por mais que já venha sendo trabalhada há muito tempo, eu acho que tem coisas que a gente ainda tem que deixar claro. Uma coisa legal que você podia falar é a questão da proteção de dados, a confidencialidade, LGPD. Isso também está valendo, né? Não é uma terra de ninguém, não é assim, sai fazendo consulta e não existe responsabilidade civil depois, né?
só vou voltar com o auxílio da doutora Marília aqui, já identificamos a resposta do Christian. A resposta, Christian, está lá no artigo 15 da MP 927, que é a MP das regras trabalhistas durante esse período de excepcionalidade, que diz o seguinte: durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. Os exames, parágrafo 1º, os exames a que se refere o caput serão realizados no prazo de 60 dias, contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, esses exames podem ser jogados mais para frente, não precisam ser realizados nesse momento, atendendo aí a emergência sanitária. Bom, com relação às questões de confidencialidade, eu acho bem importante a gente pontuar o seguinte. Primeiro, o fato de se estar utilizando meios de telecomunicação e informática para intermediação dessa relação entre paciente e médico não dispensa da confecção do prontuário clínico. O prontuário é obrigatório, lembrando que o prontuário é um direito do paciente, portanto é uma obrigação do médico fazê-lo, tanto se ele já utiliza meios informáticos para fazer o prontuário eletrônico, quanto ele pode fazer o prontuário clínico. Nesse prontuário tem que constar os dados clínicos avaliados, a data do atendimento, a tecnologia que foi utilizada, o CRM do médico. Então, assim, importante deixar claro, sim, que a portaria, embora ela tenha regras bastante amplas e discutíveis, ela deixa clara a necessidade do prontuário, não dispensa esse documento, né? Então, não é só abrir o WhatsApp hoje e falar assim, ó, atenção, clientes, estou atendendo via WhatsApp. Não é isso que está autorizado pela portaria. Então, alguns cuidados bastante importantes com segurança do paciente devem ser priorizados. Com relação à proteção de dados médicos, é a mesma questão. A confidencialidade dos dados médicos, ela se mantém com a ressalva de que aquelas doenças de notificação compulsória identificadas em portaria no Ministério da Saúde, inclusive a notificação do Covid-19, não é dispensada pela portaria. Então, se você vai fazer a teleconsulta e identificou que é uma doença de notificação compulsória, o médico tem que dar encaminhamento a essa notificação sob pena de caracterização do crime previsto lá no artigo 269 do Código Penal, que é a omissão da notificação compulsória. Tá? Então, essa é uma questão. A segunda questão é com relação à própria confidencialidade de dados. Né? Nós estamos tratando aqui de dados sensíveis, que são dados de saúde, que podem gerar as mais diferentes formas de discriminação. Então, volto a falar, não é qualquer sistema telemático que pode ser utilizado para teleconsulta, justamente porque haverá fragilidades de segurança. Então, um exame que vaze, a própria consulta filmada que vaze, vai gerar responsabilidade do profissional que utilizou meios não seguros para realizá-lo. Então, assim, não é a mais pura liberação de teleconsultas que nós estamos fazendo aqui. O que o Ministério fez foi uma tentativa de, atendendo a situação de emergência sanitária, evitar, quando possível, que o paciente tenha que se dirigir até o consultório para receber um diagnóstico. Mas nem sempre, não são todas as situações que vão justificar a teleconsulta. Outra situação que a gente ainda não tem resposta é a questão dos planos de saúde. Inicialmente, os médicos estão fazendo as consultas de forma particular, e aí eu te pergunto, como fica a questão do paciente que tem plano de saúde? O médico assistente atende pelo plano, e eu, seguindo como uma cidadã responsável, estou seguindo as normas das autoridades sanitárias, estou ficando em casa. Começo a apresentar sintomas. Peço uma consulta, uma teleconsulta com o meu médico, pago, mas eu tenho plano de saúde. E a gente conversou ontem e verificou que os planos, provavelmente eles vão começar a oferecer esse tipo de serviço, mas ainda a gente não tem nenhuma resposta bem adequada
e um funcionamento desse sistema de teleconsulta por planos de saúde. Aí te pergunto, nossa doutora, se eu pago uma consulta para o meu médico, que atende plano de saúde, porque eu não pude, por motivos aleatórios, não pude comparecer à consulta presencial, o plano tem que me reembolsar o valor que eu paguei? Porque ele ainda não está oferecendo no sistema e na rede credenciada a teleconsulta? A gente tem duas situações, né? A primeira situação é com relação a que instrumentos os planos vão disponibilizar para os seus usuários fazerem teleconsultas. Me parece que isso está muito próximo de ser resolvido, porque todos os planos, assim que a resolução 2227 do Conselho Federal de Medicina foi aprovada em 2018, todos eles já estavam com os seus sistemas de teleconsulta montados, né? E, de repente, houve a revogação da resolução. Então, o que eles transformaram foi em formas de teleorientação. Então, se você entrar na maioria das páginas desses planos, tem lá assim, clique aqui para orientações. Então, não é consulta, é orientação. Então, eu acho que é um passo muito rápido de que, assim, nos próximos dias a gente acompanhe já essa modificação do sistema com regras próprias, talvez definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que deve também essa semana aí divulgar as suas regras com relação às teleconsultas. De qualquer forma, com base na legislação que nós já temos, sim, com base na Lei 9656, é possível que esse paciente faça a teleconsulta com o seu médico particular, porque o plano ainda não ofereceu esse mecanismo, e depois ele apresenta o pedido de ressarcimento ao plano com base tanto na autorização dada pela portaria 467, quanto pela própria Lei 9656 de 98. Então, acho que não haverá dificuldades com relação a isso mesmo, porque, novamente, estamos falando de uma situação de excepcionalidade. E, para destacar bem, a teleconsulta ela só vai ser admitida enquanto vigente a lei que estabeleceu a situação de emergência sanitária em razão da pandemia. Revogada a lei, revogada estará a portaria e, portanto, a possibilidade da teleconsulta. Outra coisa que eu acho importante destacar, Renata, é com relação ao consentimento que você falou ainda há pouco, né? Será que o consentimento precisa ser necessariamente escrito ou ele pode ser gravado em vídeo? Eu entendo que qualquer forma livre de manifestação, seja documental, seja o envio, eu estava pensando esses dias, como que vai ser feito isso? Muitas vezes a pessoa não tem uma impressora para assinar e devolver, enfim. Mas um documento que é lido e uma resposta eu aceito do paciente, eu entendo que é uma manifestação livre da vontade, desde que o termo apresentado seja muito claro e o paciente tenha condições de entendimento, que o paciente tenha condições de discutir alguma dessas condições, tenha isso tudo esclarecido pelo médico, eu acho que qualquer forma é válida, porque a gente não tem regulamentação. Eu acho que o objetivo principal, claro, respeitado todos os meios adequados, sem infringir nenhuma infração ética do Conselho de Medicina, eu acho que toda forma de manifestação é válida, porque o objetivo é atingir aquela prestação de saúde à distância, é zelar pela saúde da população, né? Uma coisa que eu acho que só puxando o gancho aqui que você falou, aplicabilidade do CDC, responsabilidade pelo diagnóstico, e daí acho que daí a gente deixa aquela questão do conflito de normas, CRM, Senado, enfim, para o final. Eu vou aproveitar, então, falar, tem uma pergunta aqui, doutoras, podem informar o número dessas medidas e do CRM? Então, vamos lá. Nós temos aqui a resolução vigente hoje do Conselho Federal de Medicina com relação à telemedicina é a 1643 de 2002. Por quê? Porque a resolução 2227 de 2018 foi revogada. Então, nós tivemos aí uma refestinação da norma anterior. Nós temos o ofício 1726 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, que foi o ofício encaminhado ao Ministério da Saúde,
falando lá em telemonitoramento, teleinterconsulta e teleorientação. Aí temos a portaria 467 de 2020 do Ministério da Saúde, que autorizou o uso da teleconsulta durante essa situação de emergência sanitária. Tá? Então, acho que essas são as principais normas que estão aí. Lembra ainda que nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2107 de 2014, que já autorizava a teleradiologia, tá? que é a outra situação. E, aproveitando a fala da doutora Renata, vamos pensar o seguinte, se nós estamos falando de planos de saúde e consultas privadas, não há dúvidas, incide o Código de Defesa do Consumidor nessas relações. A matéria, inclusive, com relação aos planos de saúde, se encontra simulada, súmula 608 do STJ, que determina, que reafirma, na verdade, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos e seguros de saúde, exceto os planos de autogestão. Né? Para aquelas relações com o SUS, por exemplo, semana passada aqui em Curitiba, nós tivemos o anúncio de que Curitiba, em parceria com o Dr. Ayla, está oferecendo teleconsulta na rede pública para os casos de Covid exclusivamente. Então, eu acho que aqui a gente também tem a questão da responsabilidade do Estado, regulada lá no artigo 37 da Constituição Federal, e depois todas as implicações do Código Civil. Fato é que, independente do meio utilizado, se deve prezar pela segurança do paciente. O tema é muito interessante, é muito novo, instiga, mas eu acho que ainda tem uma certa insegurança. Eu digo eu como paciente, eu como advogada. Eu acredito que vai ser uma tendência, é certo que a teleconsulta virá, né? É um tema que há muitos anos vem se tentado colocar em prática, mas eu vejo que ainda falta muitos requisitos práticos para serem regulamentados. Eu tenho uma certa cautela com relação a algumas especialidades médicas para a realização da teleconsulta, mesmo com equipamentos, né? Muitos hospitais e muitas redes muitas empresas já oferecem equipamentos que você, à distância, você tem lá no hospital referência e você tem um outro equipamento aqui no tomador desse serviço, com uma tela, com outros otoscópico, outros equipamentos médicos para prestar um serviço de maior qualidade, seja em áreas remotas, seja no serviço de atendimento básico. Mas eu entendo que isso tem que ser feito com muita cautela, muita cautela. Primeiro, zelar pela saúde do paciente e para que ele tenha um diagnóstico real, que não haja dúvida, que o médico tenha muita consciência de que, não havendo certeza naquilo, encaminhe para o local adequado. E penso muito também na questão da responsabilidade civil do médico. O médico ele tem que ter a ciência de que todas as regras éticas disciplinares que o CRM aplica no consultório, elas valem para isso também. Né? Não pode pensar que isso é uma consulta informal. Não, ela não é uma consulta informal, não é um atendimento informal. Ela só é através do meio diverso. Mas as pessoas têm que ter plena ciência e consciência de como utilizar esse formato de prestação de serviço. Prontuário sempre preenchido, termo de consentimento, todas as situações que envolvem o ato médico e a prestação de serviço. Então, apesar de achar um tema super interessante, eu ainda tenho um pouco de cautela. Eu sou um pouco conservadora nesse sentido, apesar de que o mundo está no sentido contrário, todos querem, né? É uma questão até de monetização desse serviço. Né? As pessoas querem essa agilidade, essa rapidez, até esse conforto. Mas eu tenho eu acho que precisa de um pouco mais de cautela, um pouco mais de estudo e pensar a longo prazo nas implicações para a saúde, em primeiro momento, na saúde do paciente que está recebendo esse atendimento e na responsabilidade do médico. E você, Fer? Esse tema que você conhece pouco, né? Só um pouquinho, só 20 anos falando dele. 20 anos? Oi? É melhor só 20 anos? Melhor eu fiz a conta.
Olhando as perguntas que estão sendo colocadas aqui na nossa timeline, eu acho muito importante que fique diferenciado teleorientação de teleconsulta. Tá? Teleorientação, o nome já diz, é mera orientação. Né? Você está dando pista, por exemplo, vá até o hospital, né? Faça isso ou faça aquilo. Não é consulta e não sendo consulta, a orientação não gera um diagnóstico. Então, é uma situação completamente diferente do que foi liberada na 467. A 467 está liberando teleconsulta. E a teleconsulta implica diagnóstico, implica avaliação do paciente, implica eventual receituário, atestado, etc. Então, é muito importante, a gente volta a afirmar, né, Renata, a necessidade de documentação de toda essa consulta. Né? Qual o meio que o médico vai utilizar para documentar, se é físico ou se é eletrônico, a escolha é dele. Mas tudo tem que estar muito bem documentado, porque nós estamos falando aí não só de situações que podem conduzir à responsabilidade civil, mas também à responsabilidade ética e criminal. Né? Então, só te cortando um pouquinho, bem mal educado, mas assim, eu verifiquei que vários prontuários eletrônicos médicos, eles têm a possibilidade de serem acessados pelo celular. Então, se o médico está em isolamento, ele não vai precisar, quando eu voltar eu evoluo no prontuário, não. Então, para os médicos é importante verificarem, muitos serviços têm isso via celular. Pronto, tá com você. Então, mais uma pergunta que chegou aqui. Nesse período é autorizada a consulta online apenas para os casos de Covid ou qualquer tipo de consulta? Na Prefeitura Municipal de Curitiba, que todo cidadão tem acesso, depois pega o telefone aí para a gente informar, são só consultas sobre dúvidas relacionadas à Covid-19. Com relação a todos os outros diagnósticos, está autorizada a teleconsulta com seu médico de preferência ou outro médico, tá? Então, é para todas as doenças. Isso é importante, como eu falei, nesse quesito, a portaria 467 ela é bem aberta mesmo, né? Ela estabelece que a teleconsulta pode ser usada nos casos de Covid ou outros casos para evitar esse contato físico. Mas, obviamente, cuidados têm que ser muito bem delineados e muito tomados, né, para que se evite a plena mercantilização dessas situações. Então, o que nós sugerimos, enquanto advogadas, é que não se faça, assim, consulta nesse período tem que ser aquela consulta necessária. Né? Aquela que eu não posso esperar daqui a 60 dias, aquela que eu não posso esperar daqui a 90 dias para conversar com o meu médico. Essas que podem esperar, que são as eventuais consultas de rotina ou eventuais consultas com problemas menores, cuja solução pode ser eventualmente postergada, me parece que o conselho é evitar, né? Evitar. É ser prudente, né, nesse momento. Elas não estão proibidas pela 467, mas eu acho que exageros devem ser evitados. Então, não é agora pegar a minha agenda do consultório e vou ligar para todos os meus clientes e falar assim, pessoal, a partir de agora eu estou atendendo todos vocês online. Não, né? Vamos priorizar aqueles casos que realmente precisam ser atendidos nesse período. E lembrar que, assim, tem especialidades médicas que é ok fazer a teleconsulta, mas eu entendo que outras especialidades, o ato médico completo com o exame físico é indispensável. Então, a gente não pode suprir isso. Lembrando, mais uma vez, já sendo insistente, mas é uma situação excepcional e temporária. A teleconsulta e outras formas de telesaúde e telemedicina têm que ser regulamentadas de uma forma mais ampla. E isso está vindo, né? Vou só lembrando que a gente conversou também. Todo mundo, eu disse ontem, todo mundo quer ser o pai da criança, né? É um tema interessante, um tema economicamente rentável. Então, CFM quer regulamentar, Ministério da Saúde quer regulamentar e agora o Senado também. E aí, Fernanda,
Se a gente tiver 3 situações dessas e a gente já verificou que a questão conceitual se confunde, você já pensou que salada? Se o Senado fala X, o CFM fala Y e o Ministério da Saúde fala Z. Como é que fica isso? Essa é na minha área, que é a área de direito à saúde, é uma preocupação constante. Essa questão das normas que não se conversam entre si e das orientações, muitas vezes, profissionais que não condizem com as nossas leis, né? Exato. Basta ver que no preâmbulo lá do Código de Ética Médica, o Conselho estabelece que a relação médico-paciente não é uma relação de consumo, que contradiz tudo que a doutrina diz e contradiz as decisões judiciais. Então, quer dizer, orienta mal os seus médicos ao fazer uma afirmação dessas no preâmbulo do Código de Ética. Então, essas questões conceituais contraditórias, e como falei, o próprio ofício do CFM está indicando a autorização de 3 técnicas que não são aquelas que apareceram, que não é aquela que apareceu na portaria. Então, assim, ou sentam e conversam e estabelecem realmente o que se pretende regular, quais são as consequências, etc., ou nós vamos ter esse conflito constante de normativas com efeitos diferentes. Lembrando que, do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, as resoluções são indicativos éticos profissionais. Elas não têm força de lei. Então, hoje, por exemplo, eu tenho a portaria do Ministério da Saúde, que essa sim se sobrepõe a qualquer resolução que o Conselho emita. Então, é preciso que todos esses órgãos e entidades estejam em consonância para evitar a má informação e prejuízos aos pacientes, né? Então, acho que isso é interessante. Eu acabei de pegar aqui, Rê, o telefone do WhatsApp da Secretaria Municipal de Saúde para dúvidas com relação ao Covid. Então, se quiserem anotar aí, pessoal, o WhatsApp da Secretaria de Saúde aqui de Curitiba é o 41 99 876 20903. Esse é o telefone em que se estão esclarecendo dúvidas sobre o Covid-19 aqui em Curitiba, né? Renata, eu acho importante. Diga. Oi. É importante lembrar que a teleconsulta, o teleatendimento da prefeitura, gente, é para quem tem sintomas e quer orientações de o que fazer e para onde ir. Não é para reclamar que o vizinho está passeando com o cachorrinho, tá, gente? Não vamos sobrecarregar o sistema. É uma iniciativa muito legal, muito salutar, mas vamos utilizar com muita consciência. Tem gente que está precisando mesmo e as linhas ficam ocupadas. Pessoal, Renata, estão pedindo novamente o telefone, eu acho que eu falei o número a mais, então eu vou repetir aqui o telefone da Secretaria Municipal de Saúde, de Curitiba. 41 99 876 2903. 2903. Ok? Eu acho que esse tema ainda vai render bastante, Renata. Eu acho que há muito a ser discutido. Sei que foi uma situação em que ela veio para atender uma demanda específica nesse momento, mas que, obviamente, a gente não pode simplesmente depois perpetuar essas normas para o que virá depois, né? Eu acredito muito na telemedicina, na telemática em saúde como um todo, né? Não é à toa que estudo o assunto há 20 anos, então eu acredito que o futuro da medicina está muito relacionado à telemática em saúde, mas cuidados exigem, né? Então não podemos minimizar riscos ao paciente, não podemos minimizar a possibilidade de mercantilização da medicina com esses instrumentos, e com todas as normas que virão, o que nós precisamos é maximizar a segurança do paciente como um todo. Concordo. Eu acho que agora é a hora de
é um teste que foi necessário, eu acho que é um período de teste, para que seja adequado, para que que as normas sejam melhor estabelecidas. Então, é um período assim, de uma certa insegurança, mas que o médico tem que ter muita cautela, muita responsabilidade, né? E o paciente também. Tratamento, como você falou, consulta eletiva, deixa para daqui umas semanas, né? Vamos esperar, vamos usar isso com muita cautela, responsabilidade. E eu acho que o momento vai ser muito interessante para daqui para frente já verificar na prática o que funcionou, o que não funcionou com a portaria, para depois as normas serem reestabelecidas e colocadas em práticas. Perfeito. Eu agradeço a presença de todos, tivemos uma participação bastante importante aí. Como falamos, eu acho que é um tema que vai render muita discussão, mas é um tema que merece atenção em razão da segurança do paciente. Então, eu vou chamar aqui a doutora Marília para fazer o encerramento. Agradeço a doutora Renata a parceria constante nos temas de saúde e a gente se vê em breve. Até mais. Quando a Marília chega, eu quero agradecer o convite, agradecer a honra de falar, né, com a Fernanda num dia especial, hoje dos 10 anos. Marília, muito obrigada. A ESA é a escola que muito nos orgulha na UAB e obrigada pelo convite e a gente está à disposição. Nós que agradecemos aí, professora Renata, professora Fernanda, foi muito difícil, inclusive, não parabenizar aqui a professora Fernanda dando um abraço ou pelo menos um aperto de mão, né? Mas, de alguma forma, todos nós aí estamos nos adaptando, né, à nova sistemática e pandêmica, né? E eu quero, novamente, então, agradecer as professoras, quero deixar todo o nosso público extremamente à vontade para mandar no direct mais perguntas, né, para que as professoras possam filmar as respostas, a gente vai postar no nosso perfil aqui da ESA. E quero também convidar todos a entrar na nossa plataforma online da ESA Paraná para acessar os cursos que nós temos lá, cursos completos, tá? Nós temos uma lista de cursos que durante este período agora estão classificados como totalmente gratuitos. Nós tivemos muitos professores generosos que nos concederam essa honra de ofertar durante esse período o curso gratuitamente, abrindo mão, enfim, de cláusulas contratuais e tudo. Estamos muito felizes com isso. E conseguimos também, pessoal, nossa coordenação lutou muito por isso e nós conseguimos que todos os cursos da ESA tenham lá um cupom de desconto que, entrando no site, você já acha 50% nesse período, né? Os cursos da ESA, em geral, já têm valores módicos, que o nosso objetivo é capacitar toda a advocacia paranaense. Estamos muito felizes aí recebendo acessos até do exterior nesse momento e fica o nosso convite. E mais uma vez também, deixar claro que quem quiser, enfim, tiver alguma ideia para uma próxima live, por favor, mande para a gente, sugira. A OAB é a casa dos advogados, é a sua casa, então você é muito bem-vindo e nós queremos te ouvir. Então, com isso, eu quero encerrar essa live de hoje. Mais uma vez agradeço as nossas professoras, como todo mundo pode ver, são grandes especialistas, são pessoas que militam na área, que já estudam há muito tempo e que têm muito para nos acrescentar. Um grande abraço para todos vocês, né? E quero aqui, ó, bom dia a todos. Recebi um monte de WhatsApp nesse período agora, que estava aqui nos bastidores, das pessoas perguntando, puxa, mas eu vou ter acesso a esse conteúdo depois? Fiquem tranquilos, a gente vai fazer o download dessa live, ela vai ser colocada no YouTube e depois você vai poder mandar para as pessoas que você gostaria que tivessem visto ao vivo e não conseguiram. Tá bom, pessoal? Um abração, um beijo para todos vocês e até a próxima. E fique em casa, Bom dia. por favor. Tchau, tchau.